mais uma continuidade ao nosso assunto soluções. Hoje nós vamos trabalhar com o título, ou também conhecido como título percentual ou porcentagem em massa. E também vamos ver como a gente calcula a ppm. Para acompanhar nossas aulas, o aluno deve fazer antes uma breve leitura do livro-texto, unidade 2, capítulo 4, mais precisamente a subunidade 3, expressões de concentração química. Nós já vimos que as expressões de concentração, para facilitar, nós usaremos índices 1 antes de M, que significa massa, antes de V, que significa volume, e antes de N1, que significa quantidade de matéria. Hoje nós vamos trabalhar só com massa, então tudo aquilo que se referir a soluto vai ter M1. Tudo que se referir a solvente vai ser M2. E tudo que se referir à solução, simplesmente M. Então, o título ou título em massa é a relação. Relação é uma divisão entre soluto e solução. No caso, soluto é a massa do soluto que eu chamo de M1. E solução é a massa da solução. Lembrando que a massa da solução, o M, vem da massa do soluto mais a massa do solvente. A massa da minha solução é a massa do soluto mais a massa do solvente. Então, está aqui minha expressão, T é igual a M1 sobre M. M1 é a massa do soluto em gramas, a massa da solução também é em gramas. A massa da solução é calculada somando a massa do soluto mais a massa do solvente. Eu posso substituir esse M1 mais M2 no lugar do M, então eu tenho a expressão T é igual a M1 sobre M1 mais M2. O título ele é um número sem unidade, porque quando eu divido grama por grama, eu cancelo G com G. E eu tenho uma parte do todo. Observem que eu tenho M1 dividido por M1 mais M2. Então, esse valor, o resultado dessa divisão, sempre vai ser um número compreendido entre 0 e 1. Vamos imaginar aqui que você dissolveu 10 gramas de sal de cozinha em 90 gramas de água. Isso quer dizer que a massa toda da solução é a massa do sal mais a massa de água, 10 mais 90 vai me dar 100 gramas. Dessas 100 gramas de solução, que é a massa da solução, apenas 10 gramas é a massa do soluto. Então, o meu título vai ser a massa do soluto, que é 10, dividido pelo 100, que é a massa da solução, que vai me dar 0,1. O título, já falei para vocês, é um número puro, um número sem unidade, menor do que 1. É muito empregado o título percentual, que é justamente você pegar o valor do título e multiplicar por 100. Tem um significado muito maior. Então, o título percentual é o título multiplicado por 100. Olha aqui, ó. Na prática, multiplicar um número decimal por 100 é deslocar a vírgula, duas casas que são total de 0 para a direita. Lembra da nossa solução anterior, cujo título era 0,1? Vamos ver quanto é que vale o título percentual. Então, está aqui o meu cálculo em cima. Eu pego o meu título, que é 0,1, e multiplico por 100. Na verdade, eu desloco a vírgula duas casas. O meu título percentual daquela solução é 10. 10 o quê? 10%. Isso significa que a cada 100 gramas de solução, 10 gramas é soluto. Logo, o que falta para completar 100, que são as 90 gramas, é a massa de solvente. Significa dizer que para qualquer quantidade dessa solução, 10% dela será de soluto de sal de cozinha. Então, imagina que você tem um estoque aí com 400 kg de solução. Horas, 10% dela, o que corresponde a 40 kg, já que 10% de 400 é 40 kg, são de soluto, ou seja, sal de cozinha. E o restante que falta para completar 400, que são os 360 quilos, são de solvente, no caso, a água. Então, observem a praticidade de se trabalhar com título. Então, para facilitar o nosso aprendizado, vamos trabalhar com exemplos resolvidos. Observa só aqui a pergunta. Uma solução foi preparada dissolvendo 8 gramas de hidróxido de sódio em 192 gramas de água. Calcule o título e o título percentual dessa solução.
Então vamos lá para a resolução. Lembrando que o título é a massa do soluto sobre a massa da solução. Observem as cores aí na fórmula. Vamos identificar quem é quem em cada pergunta. 8 gramas de hidróxido de sódio é a massa do soluto, 192 gramas de água é a massa do solvente. Quando eu somo a massa do soluto com a massa do solvente, eu tenho a massa da solução. Então, observem que a massa da minha solução vai me dar 200 gramas, que é a soma de 8 mais 192 gramas. E ele está pedindo para me calcular o título e o título percentual. Então, eu anoto aqui os dados do lado. Para mim calcular o título, basta eu dividir a massa do soluto, que é 8, pela massa da solução, que é 200 gramas. Eu posso fazer esse cálculo de duas maneiras. A primeira é jogar na fórmula, é dividir o 8 pelo 200. Eu vou considerar 8 como sendo 8,00, coloco 2 zeros depois. Imagino que eu não tenho a vírgula, 800 por 200 me dá 4, mas como eu não tenho 800, eu tenho 8, cuja diferença são a posição de duas casas decimais, o meu resultado 4 vai ter duas casas decimais, duas casas para a esquerda. Então, minha resposta é 0,04. Para mim calcular o título percentual, basta eu pegar o título, que é 0,04, e multiplicar por 100. O título percentual é o título vezes 100. Multiplicar por 100 é deslocar a vírgula duas casas para a direita. Então, minha resposta é 4, 4%. Isso quer dizer que de cada 100 gramas de solução, 4 gramas é de hidróxido de sódio. Eu também posso calcular o título percentual por meio de uma regra de 3. O próprio problema me dá os dados aqui, ó, massa de soluto 8 gramas, massa de solução 200 gramas. Eu tenho 8 gramas para cada 200, então o percentual é para cada 100. Qual é a massa que eu tenho para cada 100? 100 é a metade de 200, então a metade de 8 vai ser 4. 4 gramas para cada 100, que significa 4%. Toda vez que eu tiver um valor para cada 100, eu tenho uma percentagem. Vamos lá para um próximo exemplo. Uma solução contém 15 gramas de hidróxido de sódio em uma certa quantidade de água. Calcule a massa da solução, sabendo que ela contém 80% em massa de solvente. Então, vamos na resolução. Eu sei que o título é a massa do soluto pela massa da solução. A massa do soluto é 15 gramas. A massa da solução é o que ele está pedindo. Então, eu preciso saber que é um título, mas ele me dá no problema o título percentual. O título multiplicado por 100. Quando eu multiplico por 100, a vírgula vai duas casas para a direita. Então, para mim ter o título, basta eu fazer o processo inverso. Eu dividir por 100. Dividir por 100 é trazer a vírgula duas casas para a esquerda. Então, observem só, outro detalhe, esses 80% não é não é porcentagem de soluto, é porcentagem de solvente. E me interessa porcentagem de soluto. Ora, a porcentagem do soluto mais a porcentagem do solvente vai me dar 100. Se ele me diz que a porcentagem do solvente é 80, isso quer dizer que a porcentagem do soluto é 20. 20%. Logo, o título vai ser dividir esse valor por 100, a vírgula vem duas casas à esquerda, o meu título é 0,2. Então, eu já tenho um título da solução, 0,2. Eu já tenho a massa do soluto, que é 15. Para me encontrar a massa da solução, o que eu vou fazer? Aqui, novamente, o raciocínio para me descobrir o título. Se a porcentagem do título de solvente é 80%, logo o título percentual de soluto vai ser 20%. Me interessa esses 20%. Se o título percentual é 20%, o título é 0,2. Então, eu jogo aqui na fórmula. O título é 0,2, a massa do soluto é 15. Então, observa só que eu substituindo os valores, eu vou pegar a massa agora da solução e trocar a composição do título. Então, eu fico com 15 dividido por 0,2. Eu imagino que eu tenho 15,0, cancelo a vírgula em cima, cancelo a vírgula embaixo. Eu tenho 150 dividido por 2, que me dá uma massa de 75 gramas. 75 gramas. Essa é a minha resposta. Eu também posso usar uma regra de 3, onde
O próprio título percentual do soluto me fala em 20%, 20%. Isso quer dizer que eu tenho 20 gramas de soluto para cada 100 gramas de solução. Então, qual é a massa de solução X que eu vou ter quando a minha massa do soluto for 15? Então, observem que 100 é 5 vezes maior do que 20, x é 5 vezes 15, que vai me dar 75 gramas, é a massa de solução. Se eu tenho 20 gramas de soluto para cada 100 gramas de solução, eu vou ter 15 gramas de soluto para cada x, onde x é 75 gramas de massa de solução. Vamos então para mais um problema. Nesse problema eu vou fazer o cálculo do ppm. Lembrando que ppm é miligrama por quilo, ou grama por 1 milhão de gramas, ou grama por litro. Miligrama por litro, desculpa. O mercúrio é um metal altamente tóxico para o ser humano. A dosagem da quantidade desse metal do corpo humano pode ser determinada pela análise de fios de cabelo. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o nível máximo aceitável é 0,00005 gramas de mercúrio por grama de cabelo, por cada grama de cabelo. Calcule, letra A concentração do mercúrio em ppm, letra B, o título percentual, letra C, a massa de mercúrio existente em 250 gramas de cabelo. Então, vamos lá para a resolução. Vamos ver aqui, então vamos lá para a letra A. Calcular a concentração de mercúrio em ppm. Então, segundo as informações aqui do lado, a concentração em ppm é x grama para cada 1 milhão de gramas. Então, o problema me fala que eu tenho 0,00005 gramas de mercúrio para cada 1 grama. Então, qual é a massa que eu vou ter para cada 1 milhão de gramas? Então, se eu fizer aqui, multiplicar 1 milhão por 0,00005, eu vou ter 50. 50 o quê? 50 partes por milhão. 50 gramas para cada 1 milhão de gramas. Esse é o meu valor em ppm, essa é a minha letra A. Calcular o título percentual. O título percentual é o título vezes 100. O título é a massa do soluto sobre a massa da solução. A massa do soluto, no caso, é a massa do mercúrio, que é 0,0005 gramas. A massa da solução é a massa do fio de cabelo, que é 1 grama. Se eu dividir esse valor por 1, eu tenho o título, que é 0,00005. E para mim calcular o título percentual, basta eu pegar esse valor e multiplicar por 100. Multiplicar por 100 é deslocar a vírgula 2 casas para a direita. Eu tenho 0,005%. Da letra C, ele pede para mim calcular a massa de mercúrio existente em 200 gramas de cabelo. Ora, o próprio problema me fala que eu tenho 0,00005 gramas de mercúrio em 1 grama de cabelo. Então, qual é a massa que eu tenho em 250 gramas? Basta eu fazer o produto dos meios pelo produto dos extremos, multiplicando 0,00005 por 250, eu vou ter aqui 0,0125, ou simplesmente, isso gramas, ou 12,5 miligramas. Eu multiplico por 1000 e desloco a vírgula 3 casas para a direita. Mas olha só, 20% de 50, 20% é 0,2. É 0,2 vezes 50, que vai me dar 10. Então, o meu título percentual, que é 0,05% de 250, basta eu trazer aqui 2 casas para a esquerda, eu tenho 0,00005 vezes 250, que me dá o valor da massa em 250 gramas, da massa de mercúrio em 250 gramas. Então, eu posso usar ou a regra de 3 lá em cima ou multiplicar pela porcentagem. Assim concluímos mais uma aula sobre título, título percentual e concentração em ppm. Um abraço a todos, fica em casa.
Tchau!